Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. A paz do Senhor, irmãos, professores e alunos da Escola Dominical e amados ouvintes da leitura diária. Eu sou Leidiane Alves, membro da Escola Matriz. Estarei comentando a nossa segunda lição desse trimestre, que será estudada no dia 14 de julho e tem por título O Livro de Ruth. A nossa leitura diária de terça-feira destaca um contexto de anarquia e infidelidade do povo hebreu e remete à referência encontrada no capítulo 1 do livro de Juízes, do versículo 7 ao 19. Eu lerei apenas o 19, mas já sugiro que você leia todo o capítulo 1. E estava o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. O período considerado dos juízes durou mais de 3 séculos na história de Israel. Esse período é mencionado no livro de Ruth, mas é amplamente descrito no livro dos Juízes, quando conta a história dos filhos de Israel da época em que se estabeleceram na terra de Canaã, após a morte de Josué, até o nascimento de Samuel. Esse período é descrito como um ciclo que se repetiu inúmeras vezes. Como os israelitas não conseguiam acabar com as influências iníquas da terra prometida, eles se envolveram em pecados, foram conquistados e afligidos por seus adversários, até clamarem ao Senhor pedindo ajuda, e Deus envia juízes para libertá-los de seus inimigos. Muitas tribos de Israel não conseguiram retirar todos os habitantes de Canaã e de suas terras. Nesse período, os israelitas se esqueceram do Senhor e adoraram falsos deuses. O Senhor retira então sua proteção e suas bênçãos. O povo é oprimido por seus inimigos e Deus então chama juízes para libertar os israelitas. A história dos juízes parece, ao longo da Bíblia, descrever sucessivos indivíduos que foram chamados de cada tribo diferente de Israel para resgatar o povo de seus inimigos e estabelecer a justiça. Apesar de ser um termo utilizado como juiz, a tradução literal desse termo em hebraico, mas a posição descrita seria mais uma liderança não hereditária e não eleita. Portanto, eles não eram magistrados civis como conhecemos na nossa sociedade atual, que julgam nos fóruns e tribunais, mas eles eram geralmente líderes militares. E quando olhamos ao longo da história desse período para o povo, vemos a ilegalidade e a desordem que reinavam entre as tribos de Israel sob o governo dos juízes, pois colocaram sua confiança na sabedoria dos homens e decidiram desobedecer aos mandamentos do Senhor. Na última linha do livro dos Juízes, o autor escreve: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes capítulo 21, versículo 25. Portanto, esse período foi marcado por uma exacerbada instabilidade espiritual. Desde que houvesse um juiz, o povo servia a Deus. Caso não houvesse, o povo ia atrás dos deuses de outros povos. Esse período também marca uma instabilidade econômica e política, além da submissão de Israel a outros povos. O povo, então, se tornava cada vez mais corrupto e devasso. O período dos juízes é seguido pela formação do reino de Israel, sendo seu primeiro rei Saul e tendo como último juiz do povo hebreu Samuel. Porém, apreendamos que existem efeitos individuais e coletivos do pecado. À medida que as pessoas se afastam da obediência a Deus, elas se movem em direção a paixões pecaminosas. A desobediência abre uma fenda progressiva e crescente na vida do povo de Deus. Que o Senhor nos abençoe.